Colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. Você que trouxe a Bíblia Sagrada. Muito feliz, né? Os irmãos têm crescido na sabedoria, na graça. O bem sempre tem que estar preparado, né? Nem que seja com as duas saudações. Recentemente teve um homem que falou assim: pastor, eu fui para tal lugar, mas não recebi oportunidade, mas minha saudação estava pronta. Amém. Para mim é isso aí. Você recebeu a oportunidade, você já está com a espada desembanhada. Amém? Hoje nós temos um personagem bíblico, né? Não muito conhecido, mas que vai nos ensinar muito hoje, em nome do Senhor. Livro de Josué, Antigo Testamento. Josué, capítulo de número 15. Você que está sem Bíblia, se aproxime de alguém que está com a Bíblia Sagrada. Quero perguntar aos irmãos que você venha lembrar das coisas e das maravilhas de Deus que foi pregado na quinta-feira passada. Alguém lembra? Irmãos, vocês tem que tomar um remedinho lá. A pastora vai mandar o link para vocês. Tem que tomar um remedinho. Quem foi pregado quinta-feira passada? Como é que é, mano? Fala mais alto ouvindo. Parábola da semeadura. Quem pregou nesse dia? Já está colocando o Valdo como presbítero. Glória a Deus, recebe ele agora. É bem assim. Já como o Valdo trouxe a parábola do semeador, não é isso? É isso, Valdo? Está correto? Amém. Eu não estou lembrando da mensagem, não. Quero perguntar para vocês se vocês conhecem um personagem da Bíblia chamado Axa. Conhece? Quem aqui já ouviu falar de Axa? Levanta a mão. Vou falar de Axa, né, Laura? Maria Carol, pastora. Pastor não conta, o pastor está ali comigo, né? Organizando muita mensagem. Mas a pastora já conheceu a Axa já preguei sobre isso, falei rapidamente o nome dela, né? Mais alguém? Já conheceu uma Fabrício? Conheceu Axa já? Já ouviu falar de Axa? Então hoje você vai entender e aprender quem foi Axa. Josué 15, verso de número 16. Para aqueles que conhecem, né? Nós temos uma irmã aqui que conhece quem é Axa. Axa Axa é quem? Quem foi Axa? Já que você conhece, irmão. Vamos agregar aqui os conhecimentos. Quem foi Axa? Quem foi Axa? Foi filha de quem? Como é que é lá? Filha de quem? Caleb. E ela foi casada com um homem importante. Quem foi? Hã? Fala, pastora. Otiniel. E Otiniel, quem foi Otiniel, hein? Aí já é outra coisa, né? Mas Otiniel foi alguém importante, né? Que está agregado aqui. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Primeiro juiz de Israel. Sempre falo para vocês anotar, vocês têm que anotar. Se você não está lembrado nem que o irmão pregou, imagina que foi pregado no dia. Não vai lembrar. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel, depois da morte de Josué. Então, Moisés se levantou como profeta, Josué deu continuidade ao legado de Moisés. Quando Moisés morre, Otiniel assume o juiz. Ele foi o primeiro juiz de Israel, um grande homem importante. E Axa, os irmãos entenderem, ela teve 2 filhos. Isso está em Crônicas 4:13. Vocês leem em casa. Os 2 filhos dela foram Atate e Meonotai. É um nome bonito para você dar para os seus filhos. Quem quiser ter um filho, tem o nome Atate, Meonotai. Os nomes bonitos, não é? Tá vendo? Se vocês quiserem ter filho, vou dar esses filhos bíblicos para os seus filhos. Olha que benção. Amém? Então são nomes. E esses nomes, pastor, esses filhos, eles têm muita coisa na Bíblia, não é falado, só fala isso aí deles
Então, a Bíblia não coloca aí, não tem história sobre os filhos de Otiniel e Axa, porque estudando, pesquisando, só tem esses 2 versículos. Então, quando começou o juízo de Israel, né, diante das tribos de Israel, Gatade e Meonotai provavelmente lutaram nas batalhas, ou para defender as suas terras contra invasores, provavelmente o rei da Mesopotâmia. Isso aqui já dá uma outra pregação, não quero entrar em detalhes. Amém? Vamos ler o texto aqui, Josué 15:16. Vamos acompanhar juntamente comigo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Caleb: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo a ele, o persuadir, lhe pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou no jumento. Então Caleb lhe disse: Que és o que tem? E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Pode tomar aqui o seu assento em nome do Senhor, glorificando aquele que é digno de glória. Quero que você preste muita atenção a este texto. Nós vamos aprender muitas lições de Axa. Axas, como eu falei, era filha de Caleb, esposa de Otiniel, primeiro juiz de Israel. Teve 2 filhos e ela foi uma mulher de muita virtude, uma mulher muito sábia, muito inteligente, e o seu nome significa corrente ou tornozeleira. Então, um nome não muito propício. Naquele tempo, as pessoas davam seus nomes pensando no futuro dos seus filhos. Lembrando aqui que há muitos anos atrás, e neste tempo, preste muita atenção, meus irmãos, observe muito, crianças fiquem atentas ao que eu vou pregar, presto aos irmãos que redobrem a sua atenção, porque é o momento da palavra. Vamos ter reverência e ouvir o que Deus está falando conosco, porque a Bíblia diz: ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito usa pessoas para falar com o teu povo, amém? E a Bíblia vai dizer que o nome dela não era um nome muito propício, mas mesmo diante desse nome, ela quebra as correntes. Ela era uma mulher com muitas características. Por exemplo, ela era uma mulher que tinha comunicação, uma mulher que sabia ouvir o seu marido, sabia falar com o seu marido, uma mulher sábia, uma mulher que edificava a casa, uma mulher que não queria o de pior, queria o de melhor para a sua casa e para a sua família. Eu quero que mulheres hoje, principalmente as mulheres, prestem muita atenção, que vocês irão aprender muito sobre esse culto a edificar as suas casas, principalmente com seus maridos. Eu sei que algumas irmãs têm os maridos abençoados, que precisam de uma transformação, começando o pastor com a pastora. O pastor tem que ter paciência, sabedoria, né? A mulher, hoje a pregação é toda para mim, para ela e para vocês também, amém? Então vocês têm que aprender muito. Quando vocês virem para a casa do Senhor, vem com o ouvido desse tamanho e com a boca desse tamanhozinho, para vocês ouvirem e aprender o que Deus está falando nessa noite, amém? Amém até aqui? Antes de falar de Axa, eu preciso falar de Caleb. Caleb, vocês sabem que foi um daqueles homens que entrou na terra prometida, sim ou não? Todo mundo conhece Caleb, porque Caleb e Josué entram na terra prometida, no tempo de Moisés. Mas antes disso, eu quero voltar uns 40 anos atrás, porque aqui você vai entender que Caleb tinha 85 anos, e Caleb, eu provo para vocês na Bíblia que ele era um coroão enxuto ainda. Se eu chegar na idade de 85 anos, com a força e o vigor de Caleb, eu estou tranquilo, varão. Se eu chegar a 85 anos, na força e na sabedoria desse homem, nós estamos garantidos. Amém? Pense no coroão enxuto, bonito, forte, abençoado, era Caleb. Graças a Deus que Deus venha a encontrar as irmãs que vêm encontrar os seus Calebs aí no nome de Jesus, amém? Existem Calebs aí no nosso meio, graças a Deus. Preste atenção, Números capítulo
de número 13. Quero voltar aqui um pouquinho. Vamos abrir aqui em Números 13. Eu quero ter base bíblica para aquilo que eu estou falando, amém? Eu vou falar pausadamente, que eu acredito que os irmãos entendam melhor, amém? Desse jeito tá bom, né? Não estou falando rápido demais, nem devagar demais. Porque às vezes eu vejo algumas pregações, eu vejo que eu estou falando muito rápido. Então eu vou diminuir. É costume de alguns grupos acelerar a música, eu acelero também. Então tem que diminuir um pouquinho, amém? Glória a Deus. Estou brincando aqui um pouquinho para a gente quebrar o gelo, amém, irmãos? Mas é bom. Números 13, capítulo de número 25, amém, igreja? Amém. Eu quero perguntar para vocês, qual era a tribo de Caleb? Alguém sabe? Das 12 tribos, qual era a tribo de Caleb? Não sabe? Posso responder então? Caleb era da tribo de Judá e Josué era da tribo de Efraim. Pastor, como é que só consegue gravar tudo isso? Eu estudo. Quando a gente estuda, entra na cabeça. Amém? Quando entra na cabeça, não sai mais. Em nome de Jesus. Caleb foi um dos 12 espias que Deus mandou. Só que 10 espias, eu quero fazer um resumo aqui. 10 espias trouxe relatório negativo. Porém, 2, que nós sabemos que foi Josué e Caleb, traz relatório positivo. Imagina, 12 espias, 10 fala ruim e só 2 falam bom. É o que aconteceu. Vamos ler aqui com base bíblica para a gente explicar e voltar em Atos. Depois voltaram de espiar a terra. Então em Números 13, 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então quantos dias eles ficaram espiando a terra? 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando deram-lhe a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra e contaram-lhe tudo que disseram. Fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o fruto. Então eles apresentaram o fruto. O fruto era tão grande que teve que ter 2 homens carregando o fruto. Tanto o fruto era grande que tinha dentro da terra. Então os frutos que tinham naquela terra eram enormes. Então o relatório, eles chegaram com o fruto e falaram assim: o que tem na terra aqui? Frutos grandes, abençoados, prósperos. Então tinha prosperidade na terra. E realmente a terra manava leite e mel conforme a promessa de Deus. Então, resumindo, aquele povo estava falando que a promessa de Deus era verdadeira. Então o que Deus fala, Ele não mente. O que Deus fala, Ele fala se Ele vai fazer. Pode demorar, mas Ele vai cumprir o que Ele falou. Então Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir diante da sua promessa. E contaram, né? Versículo de número 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes é muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha a questão do 30. Então preste atenção nesse versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo. E o povo estava reclamando, murmurando. Caleb foi tomado pelo Espírito de Deus aqui nesse momento. Preste atenção no que Caleb disse. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb se levanta no meio dos 10 que estavam falando: olha, a terra é boa, mas não tem como a gente vencer. Lá tem gigante, tem os anaquins. Anak, os filhos de Anak eram gigantes. Tinha gigantes naquela terra. Você acha que existia só Golias de gigante? Tinha mais gigantes na terra, meu irmão. Então, aquele povo falou assim: é impossível nós chegarmos à terra que Deus prometeu, porque lá tem grandes homens, lá tem valentes, lá tem pessoas poderosas, lá tem os amalequitas, tem os jebuseus, tem os amorreus. Nós teremos que enfrentar um monte de pessoas para chegar à terra. Você acha que a terra é prometida, irmão? Você acha que Deus vai entregar de mão beijada para você as coisas? Você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que correr atrás, tem que espera. Ah, Deus vai me dar esse emprego, Deus vai me dar esse casamento. Ah, não fica lá esperando, fica lá, não vou orar aqui. Então você tem que ter ação, você tem que agir. Se você esperar sentado, a bênção não vai na sua mão, não.
Ah, quero ser pregador, mas não lê Bíblia, não estuda. Ah, eu quero louvar, mas não ensaia. Ah, eu quero ser um grande homem de Deus, um grande missionário, mas no jejum não se consagra. Não vai cair nada na sua mão, meu irmão, você tem que correr atrás. Deus vai dar promessa, mas Deus vai dar direção para você caminhar. Então entenda que as coisas de Deus não é fácil. Então ia ter dificuldade, ia ter luta. Mas Deus ia estar com aquele povo. Deus está falando nessa noite: vai ter luta, vai ter dificuldade. Você vai enfrentar luta, você vai enfrentar dificuldade, mas Deus estará ao seu lado, te abençoando e fazendo você vencer essa vitória. Você vai prevalecer diante dessa vitória, dessa luta. E a Bíblia diz que o povo foi inflamado. O que mais entra no coração? O positivo ou o negativo? O negativo é muito mais fácil, né? O ser humano, ele se apoia naquilo que é ruim. É difícil o ser humano apoiar naquilo que é bom. Pensa, 2 homens falou de coisas positivas e 10 de negativas. O que a tenda, o que a congregação ia apoiar? Qual seriam os maiores votos? Do negativo ou do positivo? Então todo mundo foi corrompido, todo mundo foi inflamado pelo relatório negativo. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb se ajoelham, rasgam as suas vestes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Antigamente, no Antigo Testamento, o que significa rasgar as vestes? O que significa rasgar as vestes? Significa humilhação ao Senhor. Significa luto em alguns momentos. Mas eles rasgam as vestes e começam a orar ao Senhor. Josué, Caleb e Moisés e Arão. E a congregação está olhando aquilo. E a congregação está falando assim. E a Bíblia diz que Josué e Caleb se levantam mais uma vez em oração. E sabe o que Josué e Caleb diz? Versículo de número 7. Acompanhe comigo, números 14. E toda a congregação dos filhos de Israel, a terra do meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Olha o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará essa terra que emana leite e mel. Olha o versículo 9, acompanhe comigo. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais, não tema, porque a vitória é garantida. Se o Senhor for na nossa frente, nós iremos vencer essa batalha. Então eles falaram assim: vamos vencer essa batalha. Mas o povo foi com os olhos humanos. Agora eu quero perguntar para a igreja: as coisas de Deus é pelo olho humano ou pelo olho espiritual? Porque pelo olho humano nós não conseguimos vencer. Pelo olho humano era impossível Davi vencer, sim ou não? Mas pelo olho espiritual, Davi estava com a vitória garantida, porque Deus tinha estado na frente da batalha. Então aquele povo, eles oram ao Senhor. E a Bíblia diz, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eles ajoelham. E quando eles estavam ajoelhados, eles pegaram pedras para apedrejar aquele povo. Pensa, aquele povo orando, o povo ia apedrejar eles. Só que a Bíblia diz que uma glória de Deus desceu do céu e cobriu toda a congregação. A presença de Deus estava no meio daquele povo. Aquele povo rebelde, mas havia homens e mulheres que estavam com o coração voltado ao Senhor. E aqui, eu quero voltar aqui no livro que nós estamos lendo, Josué. Vamos voltar a Josué. Josué, é isso mesmo. Josué 14. Josué 14, versículo número 6. Volte Josué 14, 6. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. E da idade, olha quantos anos Caleb tinha quando ele foi chamado para ser espia. Aqui vai ter a resposta. Da idade, 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea e a espiar a terra. Ele trouxe resposta como sentia no seu coração. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei
Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Meu Deus, agora eis que o Senhor me conservou em vida. No versículo 10, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Quantos anos passaram? Ele tinha 40, passou 45. Quantos anos ele tem agora? Então os irmãos estão bem de calma. 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Olha o versículo 11, preste atenção e redobre a sua atenção. Marca esse versículo aí, esse 11, marca. Isso aqui é para nós. E ainda hoje, quantos anos ele tem? 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era então? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Josué Caleb está dizendo aqui: a minha força quando eu tinha 40 anos, eu tenho 85 anos hoje, a minha força ainda é a mesma. Olha, quando nós temos fé no Senhor, a nossa fé é renovada. Beleza? Quietinho está atrapalhando o culto. Preste atenção. Ele está dizendo que em 85 anos ele já era velho, já tinha os cabelos grisalhos, mas a força dele era a mesma força que ele tinha quando ele tinha 40 anos. Então a nossa fé, ela é renovada no Senhor dia após dia. Quando eu estou na presença do Senhor, eu não fico cansado. Quando eu estou na presença do Senhor, eu sou revigorado. O tempo passa para todo mundo, mas a minha força, ela é restaurada no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que correrão e não se cansarão. Tem irmão que quando vai fazer coisa humana, ele renova a força, e quando vai fazer as coisas espiritual, parece que montam algo sobre ele assim, parece que uma carga em cima de mim. Eu não consigo. Na igreja para orar é difícil, a igreja para jejuar é difícil, a igreja para ter culto é complicado. Mas tem irmãos que quando é para algo espiritual, ele renova a força dele. Ele está cansado, trabalhou o dia todo, vai vamos lavar a igreja, o irmão sente renovado. Vai vamos lavar a igreja, estou cansado, estou com o corpo doente, mas quando ele pisa o pé aqui na igreja, a força dele é renovada, porque a fé dele e a força dele está no Senhor. Olha que interessante isso. Aí a Bíblia vai dizer que Caleb, depois de 45 anos, ele vai lembrar da promessa do Senhor. E aqui a terra prometida já tinha sido conquistada, Canaã. Só que há uma repartição das terras. Josué começa a repartir as terras juntos com Eleazar, que era o sacerdote, e com as outras tribos de Israel. Quantas tribos de Israel tinha? 12. E começa a repartir as terras. Aí Caleb era amigo de Josué, chama ele no cantinho. Eu estou conjecturando aqui, tá? Ele chegou no cantinho e falou assim: ó, lembra quando eu tinha 40 anos? Lembra aquele dia que nós fomos na terra prometida? Lembra aquele dia que nós fomos espiar a terra? Lembra que nós ficamos, só nós dois entrou? Lembra que Deus falou com Moisés? Lembra que Deus falou assim que o povo que desobedeceu não ia entrar na terra, e o povo que se voltou para o Egito morreu? Aquele dia Deus fez uma promessa, e eu lembro dessa promessa. Aquele dia Deus falou que a minha semente e a minha descendência ia entrar na terra prometida, e eu ia escolher uma terra para mim habitar e a minha família habitar. Então eu quero que a minha família, eu quero que eu garanta essa terra. E Josué pergunta: que terra que você quer? E sabe qual a terra que ele escolheu? A terra de Edom. E na terra de Edom, preste atenção, guarda isso aqui, a terra de Edom era a terra mais difícil de ser conquistada. Me pergunte por quê? Porque lá viviam os anaquins, os filhos de Anak. E os filhos de Anak tinham Alba. Quem era Alba? Era o maior gigante daquele tempo, maior do que Golias. E Alba, os Anaques, tinham mais 3 irmãos. Então tinha mais 3 gigantes. Imagina, Caleb entrar numa terra que tinha gigantes. Se ser humano normal já era difícil, imagina enfrentar
enfrentar gigante, que é o dobro, o triplo, o quádruplo do seu tamanho. Mas sabe o que Josué falou? Sabe o que Caleb falou? Caleb tinha tanta fé, tanta força no Senhor. Ele falou que a força dele tinha sido renovada no Senhor. Ele vai dizer assim, ó, preste atenção nisso aqui. Eu estou no versículo 11. Não é isso que ele falou, que a força dele estava no Senhor. Olha o versículo 12. Agora dai-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins que estão ali, grandes e fortes cidades, há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Só que deu em herança, mas Caleb tinha que conquistar a terra. Falou assim, ó, nós vamos dividir as terras, Hebrom é seu, herança sua, é garantia sua, porém, você vai ter que conquistar a terra. Tem gigante lá, a cidade é forte, tem muito soldado, você vai ter que conquistar a terra. Deus te dá a bênção, mas tem que conquistar a bênção. Você não quer louvar? Tem que ensaiar. Não tem que conquistar, não tem que melhorar, não tem que praticar. Quer pregar? Tem que estudar a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que pedir a Deus revelação, tem que orar, sair alguém que só quer falar com a igreja. Deu para entender? Deus vai dar, mas tem que conquistar. E para conquistar tem que ficar parado? Tem que ir atrás. Aí a Bíblia vai dizer que aquela terra de Edom chamava Kiriat Arba. Por que Kiriat Arba? Porque Arba era o líder dos gigantes. E a Kiriat, olha o nome, Kiriat significa um nome hebraico aqui. E eu fui pesquisar que nome é esse. Kiriat significa cidade. E Sefer, porque depois que ele conquista, a cidade chama Kiriat Sefer. Lembra quando eu li lá o 16, fala Kiriat Sefer? Kiriat é cidade. O que é Sefer? Livro ou rolo. Então significa que naquele lugar, naquela cidade, tinha os livros da vida dos anaquins. Era um livro, era uma cidade que tinha história daquele povo, que tinha o que aquele povo passou, o que aquele povo viveu, qual era a descendência daquele povo. Então tinha informações dos seus inimigos. Então Caleb, teve que conquistar aquela terra. Mas agora não. Vamos lá. Ele tinha que conquistar a terra. Aí ele faz aquilo que Deus prometeu para ele. Deus falou que estaria com ele. Deus prometeu que ele estaria com ele. Porque Deus falou assim: como você foi fiel a mim, eu serei fiel a você. Como você perseverou na minha presença, a minha força está com você. Caleb tinha 85 anos. Porém Caleb teria como condição de conquistar uma terra sozinho. Ele tinha que ter homens corajosos, soldados que tinham a mesma visão, soldados que tinham o mesmo pensamento, que tinham o mesmo Deus, que tinham a mesma história, que tinham a mesma experiência de batalha. Então Caleb, ele vai falar algo que entramos aqui. Agora eu entro na cidade de número em Josué 15, 13, onde vai dizer assim: mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este Hebron. E expeliu Caleb os 3 filhos de Anak. Olha os outros gigantes, os nomes: era Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. Então Kiriat Sefer depois vai se tornar aqui a cidade de Debir, que Debir significa cidade, porque naquele tempo, quando conquistava uma cidade, se trocava o nome da cidade, para demonstrar que ali tinha um novo rei, demonstrar que ali era um novo senhor, um novo dono. Lembra quando você vai a um lugar que é assim, sob nova direção? O nome daquele lugar é um, depois é outro nome. Você vai na padaria, vai num comércio, mas tal dia aquele comércio tinha esse nome, agora está outro nome, significa que tem outro dono lá, há outro senhor lá, há outra pessoa que está ali direcionando aquele comércio. Deu para entender? Então quando a cidade mudava o nome, significa que mudou o senhor, mudou o líder daquela cidade, aquela cidade está em outro patamar agora, com outro senhor agora. Então assim funcionava. Então ali tinha 3 gigantes, e Deus, através de Caleb, expeliu os 3 gigantes. O que expeliu? Expulsou os 3 gigantes. Então quando Deus vai na frente,
não há gigante que fica de barreira na nossa vida. Não há gigante, não há Golias, não há Anakim, não há Alba, não há Aimã, não há Cessai, não há Tamai que fica no nosso caminho, porque Deus destrói o gigante. Deus é a nossa força. Nós precisamos de Deus na nossa frente. Sozinhos nós não somos nada, mas quando Deus está na frente, nós iremos vencer as batalhas. Amém? E a Bíblia diz, versículo 16, onde eu li, quero voltar nesse texto. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefé e tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha. Alguém sabe o que é a diferença de herança e legado? Tem uma diferença entre herança e legado. Alguém sabe qual é a diferença? A herança que ela vai herdar até o terceiro. E a outra parte que vai ter mais para. Amém, pai. É mais ou menos isso aí mesmo. Herança é o que recebe. Você recebe de alguém. Alguém trabalhou, alguém fez aquilo e você recebe aquela. Por exemplo, você tem seu avô vai lá e morre, faleceu. Ele deixou uma casa, aquela casa é sua por herança. Ele trabalhou, ele conquistou e você é o dono daquilo agora. Amém? Então a herança é aquilo que você recebe de alguém, ou seja, bem material, ou seja, como um dom espiritual. Legado. O que é legado? É o que se deixa para os outros. Você deixa um exemplo de fé, você deixa um caráter de uma pessoa. Por exemplo, sua mãe sempre foi uma pessoa de muito caráter, obediente, temente a Deus, e pelas obras dela, você recebe o legado dela. Você é como ela, você se espelha nela. Então você não vai passar ninguém para trás, você vai ser justo, você vai ser obediente. Isso é legado. Herança é o que alguém deixa para você. Amém? Até aqui? Eu quero entender, você entenda isso, para você entender isso daqui que eu vou falar agora. E o 17, leia comigo o 17 da igreja. Tomou, leia, toda a igreja leia. Tomou, pois, alguém sabe o que Otiniel era de Caleb? Tinha um parentesco aqui. Exatamente. A maioria dos estudos indica que Otiniel era sobrinho de Caleb. Naquele tempo, eu já expliquei isso, as pessoas, os pais gostavam que casassem com uma prima, um sobrinho, uma sobrinha, para ter o mesmo parentesco, para ter o mesmo Deus, servir o mesmo Senhor. Era normal isso acontecer naquele tempo. Hoje os tempos já mudaram, mas naquele tempo era assim. E poucos estudos falam que provavelmente era irmão de Caleb, mas isso tem pouca referência. A maioria dos estudos, a maioria dos estudiosos apontam que Otiniel era sobrinho de Caleb. Então Caleb era seu tio e seria também o seu genro, o seu sogro. Amém? Então Otiniel, ele conquista aquela terra e por herança, porque Caleb falou assim: aquele que conquistar a terra, daria a minha filha Axa por esposa. Então Otiniel, ele tem um incentivo aqui, sim ou não? Quem lembra lá de Saul, quem derrotar o gigante, vai casar com a minha filha e não vai pagar imposto. É sim ou não é? Então tinha o quê? Tinha uma premiação, tinha um incentivo. Qual que é o incentivo do cristão hoje? Você vem para a igreja para ser o quê? Qual que é o nosso maior tesouro? A nossa maior recompensa? A salvação. Vocês vão responder, fala mais alto. Amém? Amém. Você é igual ao Val, não vai falar algo. Errando, acertando, ele está falando. Se espera no Val nessas coisas. Amém? Se acerta ou erra, você está numa escola. Você está aprendendo aqui. Amém? Nós estamos aprendendo junto. Nós vamos aprender a palavra de Deus e vamos ir além do que nós podemos chegar. E a Bíblia diz que Otiniel casa com Axa. E Otiniel, assim que ele casou com ela, versículo 17: tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha, Axa, por mulher. Olha o 18. Preste atenção que o 18 nós iremos entrar aqui no prelúdio da pregação.
E sucedeu que vindo vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu. Vamos pausar aqui. A Bíblia diz que sucedeu que vindo ela a ele, quem chegou? Ela a ele significa o quê? Que Axa chegou até Otiniel, seu esposo, e o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. O que é persuadir? Qual que é a sua tradução, pastor, nesse texto? A sua tradução, a sua Bíblia mais atualizada. Insistiu. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Axa, que ela identifica uma situação. Preste atenção. Otiniel quis falar com seu sogro? Quis? Naquele tempo, lembrando a vocês uma coisa interessante, naquele tempo a mulher não tinha voz, sim ou não? Quem já pregou aqui no Antigo Testamento, alguém pregou de Jó, filhos de Zelofeade, tinha voz as mulheres? Então, naquele tempo, a mulher tinha que ser muito sábia, sim ou não? Ela tinha que saber persuadir e convencer o seu marido, porque naquele tempo era normal a mulher passar na frente do marido. Naquele tempo a mulher tinha voz com seu pai. O pai falava, baixava a cabeça e obedecia. Era assim ou não era? O pai estando certo, estando errado, a voz acabou. Hoje é assim. Hoje falta o filho bater no pai. Hoje o filho fala e o pai tem que obedecer. É assim ou não é? O negócio virou, irmão. O negócio virou. Antigamente era o quê? O pai falava, o filho calava, tinha que obedecer e pronto. Naquele tempo a mulher não tinha voz, nem com o marido, nem com o pai. Só que percebe que Axa, ela poderia ser uma mulher que, dependendo do que ela falasse, ela poderia ser repreendida, sim ou não? A igreja está comigo? Dependendo do que ela falasse, ela poderia ser repreendida ou não? Então ela estava passando perigo. Então Deus tinha que dar uma sabedoria para ela. E eu quero que você entenda isso aqui. Só que ela pediu o que era necessário para a sua sobrevivência. Por quê, pastor? Porque quando nós lemos o versículo 19, nós iremos voltar para o 18, mas antecipando aqui, qual foi o triunfo de Otiniel? Ele casou com Axa, que era a recompensa pela vitória, se ou não? E quando ele casasse com Axa, ele deu, além da sua filha, ele deu uma terra. Só que a terra era seca. Alguns estudiosos falam que era a terra de Negueb. A terra de Negueb era um deserto. O deserto era árido, seco, não dava nada. Agora, pergunto algo para a igreja: um deserto já é quente, sim ou não? Imagina um deserto sem água. Imagina o que adianta você ter terra, mas não ter água na terra. Serve para alguma coisa? Tem como sobreviver nessa terra? Só que Caleb deu de bom grado. Caleb fez propositalmente dar uma terra seca para sua filha, sendo um homem de Deus, sendo um homem temente a Deus, sendo um homem de confiança, de muita fé. Ele fez isso propositalmente? Não. Só que tem muita gente que recebe bênção, mas se acomoda com a bênção, e a bênção que era para ser boa se torna maldição, porque em vez de você glorificar e exaltar o nome do Senhor, você começa a murmurar com aquela bênção que você ganhou. É verdade ou não é? Você começa a reclamar: aqui que o irmão me deu, só o que é usado, só o que é assim, aqui é a casa que o irmão me deu. Ele deu essa casa porque a casa cai aos pedaços. Me deu essa casa porque ele não fica aqui nessa casa, o mau cheiro que tem aqui nessa casa. Aí só reclama, só murmura, mas não age para a vida, não pega aquela bênção e tenta melhorar ela. É assim ou não é? Você recebe um cargo na igreja e só reclama dele, reclama com a liderança, dos pastores. Você recebe uma bênção financeira de uma moto, um carro. Olha lá, deu problema na outra semana, o irmão deu que você quer em mira. O irmão deu que você fica jogado no cano, por isso o irmão me deu. Aí começa a reclamar daquilo ali que Deus te deu. Reclamamos e murmuramos, porque o povo do deserto era assim, reclamou 40 anos. Deus abriu o mar, Deus dava comida, Deus dava água, Deus colocava uma fornalha de fogo para esquentar o povo. De dia tinha uma nuvem e o povo só. É o que nós fazemos. A gente mais reclama do que agradece. A gente mais reclama
reclama do que fala coisa boa, a gente fala mais negativo do que coisas positivas. É verdade ou não é? Então, a Axia identifica a situação e pede que é necessário para a sua sobrevivência. Uma coisa que a Axia percebeu, uma coisa que eu quero ensinar para vocês: a gente não pode olhar só por agora, a gente tem que olhar para o futuro lá na frente. Tem irmão que abre uma empresa hoje e quer já ficar rico amanhã. A gente estava vendo uma ministração. Os europeus, ele abrem uma empresa com pensamento, aí lá, abre uma empresa com pensamento de lucrar 5 anos depois. Eu falei de quem? Os europeus. Os americanos abrem uma empresa para começar a lucrar 3 anos depois. É a longo prazo, sim ou não? Agora não é para você vir, não. Agora o brasileiro, ele não está rindo. Ele abre uma empresa hoje e já quer ficar rico ontem. Não é nem no dia, é ontem. Já abriu a empresa e quer ganhar dinheiro. É assim que funciona, Val. Se abre a empresa hoje, já está rico amanhã. Não tem um prazo, não tem um tempo. Então, o que Deus está falando para você? Não olhe a sua circunstância agora. Olhe lá na frente. Tem um que pega o salário, pega o dinheiro e gasta todo o dia. Aí no outro dia não tem mais nada. Aí tem que comer, tem que fazer alguma coisa. Cadê? Gastou o dia tudo. O salário você recebe no mês. Aí você gasta todo dia. E os outros dias? E o amanhã? E depois de amanhã? Não, eu estou pensando agora. Tem gente pensando agora. Axia viu a terra seca e pensou: nós vamos morrer de fome. Nós não vamos sobreviver nessa terra. Essa terra tem água. Como é que nós vamos fazer? Ela pensou lá na frente. E ela tentou persuadir o marido. Segunda coisa que eu aprendo: a mulher que comunica com o seu marido. Aí eu lembrei daquele dia que eu preguei sobre Aquila e Priscila. O irmão já estava falando já. Porque era um time. Eles tinham comunicação. Qual que é a base do relacionamento? Existe um relacionamento que se firma, se mantém sem diálogo. O nosso relacionamento com Deus, ele se mantém e se firma sem diálogo. Nem o relacionamento de Deus se firma. Imagina um casal. Você sabe que depois de Deus, o seu maior relacionamento tem que ser com o seu marido? Alguém sabia disso? Amém? Quem sabe diz amém. Depois de Deus, nosso maior relacionamento, nossa maior comunicação tem que ser com o marido. Aí tem mulher e marido que conversa. Aí o outro tem o celular. Mano, a gente está numa área difícil. Celular. Eu estou conversando com o cliente aqui, de madrugada, de noite. Cadê o tempo da mulher? Cadê o tempo dos dois? Cadê o tempo de conversar? Cadê o tempo de dialogar? Conversa. Fica parecendo dois estranhos dentro de casa. Então, Axia é uma mulher que comunica com o seu marido. E outra coisa interessante, ela reconhece a autoridade que o marido tem sobre ela. Isso aqui é meio complicado de dizer, mas eu quero falar algo muito rápido aqui. Eu quero pausar esse negócio aqui, isso aqui é importante. Preste atenção. E sucedeu, 18, que vindo ela a ele, então ela chega até ele e o persuadiu, quer dizer, ela insistiu que pedisse um campo a seu pai. Então, o que ela priorizou? Nós temos um problema para resolver. Tem uma mulher que tinha comunicação, sim ou não? É uma mulher que conversava com o marido, é uma mulher que expunha os seus problemas com o marido, sim ou não? Aí tem mulher que está morrendo falando nada com o marido. Tem mulher que está com problema, tem coisa para resolver. Não, eu vou falar nada com o meu marido, deixar o meu marido tranquilo, sem problema. Aí a mulher está morrendo por dentro. A mulher está sofrendo por dentro. Não fala nada com o marido, não tem comunicação com o marido. Então ela era uma mulher que ela não guardava para si, ela falava com o marido. Ela expunha os problemas com o marido. Está entendendo até aqui? É uma mulher que tinha comunicação. Então ela falou assim: marido, tem que falar com meu pai. Porque a terra que ele nos deu é terra seca, tem que precisar de água. Sem água não tem como sobreviver. E preste atenção. E eu tive alguém falar com o solteiro. Porque homem, tudo para ele está bom. Se ele tem uma aguinha, se ele tem um cafezinho, se ele tem um canzinho, um par de roupa para ele está bom. Mulher já olha tudo. Mulher já vê tudo. Mulher tem um monte, mano, na cabeça da mulher tem um monte de caixa, um monte de gaveta. Mulher já pensa tudo, eu tenho que pensar no hoje, no amanhã, no depois. E o homem só pensa no agora.
O homem tem uma caixinha de vazio do nada, ele está pensando em nada. Mano, você está pensando, não estou pensando em nada. Como é que esse homem pensa em nada? A gente tem tanta coisa para nós resolver, tanta coisa para nós fazer. A casa está caindo nos pedaços, esse homem está aqui parado. Aí a mulher tem que dar empurrãozinho no homem. Insistir com o homem, faz alguma coisa, meu marido. Começa atrás das coisas. Aí a mulher está ali, ó, conversando, persuadindo. E a mulher é muito mais sábia do que o homem, senhor. Deus fez uma coisa diferente do homem, a sabedoria da mulher. Em algum momento a Bíblia diz que o homem sábio edifica a casa? Ele diz o quê? Que a mulher edifica a casa. Aí, irmãos, para falar disso aqui, da mulher colocar o homem como autoridade, tem que voltar lá em Gênesis. Vou falar muito rápido aqui. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem primeiro, sim ou não? Sabe por que Deus criou o homem primeiro? Para ninguém dar palpite. Deus falou assim: eu vou criar o homem primeiro para ninguém palpitar. Porque o homem não gosta de palpite, gosta? Gosta? Não gosta de palpite. O homem fala assim: se eu falei, mulher, está resolvido. Se eu falei, você tem que concordar com o que eu falei. Assim é a maioria dos homens. Vamos generalizar, né? Tem uns homens que sabem ouvir, mas tem um que é complicado. Então vamos lá. Aí Deus olhou aquilo. E Deus falou assim: rapaz, é bom, ó. Minha criação, que bênção. Minha criação trabalhando, minha criação está dando os nomes para os animais. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Adão lavrava a terra, ele cuidava da terra. O primeiro trabalho que o homem teve era a terra. Ele cuidava, ele zelava, ele dava alimento para os animais. Ele ocupava a mente dele trabalhando, sim ou não? Então, homem bom é o homem que trabalha. Homem ruim é o homem que não faz nada. Se mulher você tem que casar, olha se o senhor trabalha. Se o senhor trabalhar, não caça confusão de casar com esse homem, não. Deixa para outra abençoada casar. Amém? Mulher sábia, edifica a casa. Então Deus viu aquele negócio lá e falou assim: rapaz, é bom, mas eu vou arrumar uma mulher, e o que é bom pode melhorar. Vou criar a mulher. Aí agora essa mulher dá glória. As mulheres não pegou, lá. Deus criou o homem, viu que era bom, e Deus falou assim: pode melhorar. Vou criar a mulher. A mulher viu a versão melhorada. As mulheres deu glória, não? Deu glória, não, pastor? A mulher é a versão melhorada do homem. Quem concorda diz amém? Amém. Concordar, não. Nós damos na casa do cachorro. Tem que concordar. Amém? Aí ele disse que Deus falou assim: vou criar uma, em Gênesis 2,18. Depois você lê lá e marca lá. Uma disjuntora. Não é isso? O que é disjuntora? O que é disjuntora? Hã? Aí eu fui pesquisar no hebraico. Eu agora estou com esse negócio de hebraico. E esse trem é bom. Eu estou gostando. Eu acho bom esse negócio. Eu fui atrás. No hebraico, a disjuntora significa alguém que auxilia e um suporte forte. Olha isso. Simboliza que a mulher é perceptível à ameaça do inimigo. E ela protege a retaguarda do marido. E ela é o escudo para o homem. Olha qual que é a função da mulher. Tem um culto domingo, né? Vai ficar mais forte, vamos ficar mais aqui, né? Deus colocou duas características na criação da mulher. Quantas características que eu falei? Primeira, a disjuntora. A mulher, ela percebe a ameaça espiritual mais fácil do que o homem. A mulher é mais perceptível. Viu que a mulher, ela olha tudo, analisa tudo. O homem entra na casa e tira a roupa e vai assistir televisão e senta sem tomar banho no sofá, na cama, está tudo bom para ele. É assim ou não é? É quando ele lembra, ele toma banho. Quando ele lembra, ele toma banho só no dia. A mulher não, a mulher já é mais rápida, mais frágil, chega, vai arrumando vasilha, vai conversando, vai respondendo, vai cuidando de menino. A mulher faz mil e uma coisa ao mesmo tempo. O homem custa fazer uma. Eu estou dirigindo lá para a pastora, conversa comigo não, porque não dá para o carro aqui. Porque eu estou dirigindo, é difícil eu dirigir, eu prestar atenção. Imagina eu dirigir, você falando aqui, eu não vou entender. Depois você fala. Não é assim ou não é, pastor? E tem medo que vai lá para o carro, é Deus que guarda nós. Então o homem custa fazer uma coisa bem feita. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo bem feito. É verdade ou não é, mulheres? É verdade, né, irmão Valquíria? Faz um monte de coisa. A irmã tem duas meninas, né? Vai cuidando dos meninos, vai resolvendo o trem, mas custa fazer uma coisa. Então, ela é a tutora, ela é a retaguarda do marido, ela é o escudo do marido. E onde Satanás fala? A mulher como?
Satanás falou com Adão ou com Eva? Não é, porque a Eva estava sendo a retaguarda. Está entendendo? E outra coisa, auxiliadora. Adjutora é aquela que percebe. E auxiliadora é aquela que sustenta. A mulher que sustenta a casa, ela é a coluna da casa. Ela que mantém a casa de pé. Ela que mantém o ministério do marido. Por trás de. Sempre falo isso. Quando você vê um grande homem, atrás desse grande homem tem uma grande mulher. Uma grande intercessora, uma grande mulher de Deus que ora, que busca, que intercede no seu marido. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica e adora. Então, Axa pegou isso. Ela viu a situação e ela não entrou na frente do marido. Ela falou assim: vou dar autoridade para ele. Ele que é o homem, ele tem que resolver o problema. Aí não resolveu. Aí o que as mulheres fazem hoje em dia? O homem resolve o problema. O que a mulher faz? O que a mulher faz? Se não tem um homem para resolver, vamos resolver. Então a mulher, ela não é subordinada, viu? Homens e mulheres, não é subordinada. Mulher, ela vai andar do lado a lado do marido. Ela vai ser adjutora, ela vai ser auxiliadora. Ela é igual ao marido, igualdade. Porque senão, e outra coisa, o termo vai dizer que Deus tirou o que de Adão para criar ela? Aí eu fui no hebraico. Estou gostando desse negócio de hebraico. Aí eu fui no hebraico. O termo costela, o termo original é lado. Deus tirou do lado de Adão. Não é costela, é do lado. Agora vamos lá. Se Deus tirasse do pé, o homem podia fazer o quê? Pisar. Se Deus tirasse da cabeça do homem, quem que era a cabeça? A mulher. Aí Deus tirou da onde? Por que do lado? Andar junto. Igual. É companheira. É auxiliadora. É para andar junto. É estamos juntos ali, estamos misturados. Ninguém é maior do que ninguém. Nós não estamos aqui para ser um melhor que o outro. Nós estamos sendo um para ajudar o outro. Quando o homem está fraco, a mulher. Quando a mulher está fraca, o homem. É companheiro lá. Companheirismo. Axla e Priscila. Priscila e Áquila. Anda junto. É companheiro. É um time. É um ajuda o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Nenhum é mais do que o outro. Amém? O dia que a mulher e o marido andar junto, companheiro, é amigo, o casamento cresce, a obra prospera, o negócio está certo, as bênçãos de Deus chegam até a tua casa. Por isso que às vezes você está passando problema de dificuldade, porque um anda lá com o outro. Aí quando o marido chega, e bem, comprar televisão, está na promoção, o marido, meu Deus do céu, vai estar economizando um negócio desse. Vai dar briga, dá problema. O marido avisou a mulher, avisou. Amém? Terceira coisa, mulher tem uma sabedoria extraordinária. E outra, a mulher não deve ser conformada com a sua situação. Se a bênção de Deus ainda não chegou, ore, fale com o Senhor, corre atrás, Deus vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Não seja conformado com a sua situação, porque tem mulher que incomoda. Ah não, marido é assim mesmo, é parado, ele foi criado assim, mas ele pode melhorar, ele pode ser transformado por Deus, ele pode ser um homem de Deus. Quem crê nisso aí da glória a Deus? O homem pode ser transformado, não é parado, não. Ele não nasceu assim. Deus pode mudar ele, Deus pode transformar ele, Deus pode fazer dele um grande homem de Deus. Amém? Aí diz que ele pediu, persuadiu a sua esposa, e ela se apeou do jumento. E então Caleb disse: o que é que tu tens? Otiniel não fez o que ela queria. A Bíblia diz que ela pegou e foi na frente. Ela pegou o jumento e apeou do jumento. O que é apeou do jumento? Ela desceu do jumento, passou pelo seu pai e caiu em joelhos e disse: pai, eu quero a minha bênção. Preste atenção, mulheres. Seja decidida. Mulher tem que saber o que ela quer. Ela não pode ser acomodada com a situação, mas ela tem que ser uma mulher de decisão. Seja hoje mulher de decisão. Não aceite que a vida é assim, que a sua circunstância é assim. Queira melhorar a sua vida diante do Senhor. Ore para aquele que pode resolver o seu problema, que é o nosso Deus.
Não seja uma mulher parada. Amém? Amém. Queira o melhor, seja decidido. E outra coisa, mulher, tenha postura. Tenha postura. Tenha firmeza naquilo que você quer. Porque hoje a mulher quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Se você decidiu algo, projetou algo, segue em frente naquilo que você quer e não duvida da presença de Deus, não duvida das promessas do Senhor na sua vida. Seja uma mulher decidida. Tome decisão. Axa, ela nos ensina que a fé ela é tomada de atitude. Porque tem gente que tem fé, mas fica parado. O que é fé, pastor? Acreditar no impossível. Mas existe fé sem obra? Tiago vai dizer que a fé sem obra é morte. Então, Axa nos ensina que a fé é tomada de atitude. Ela falou assim: marido, eu sei que você é um homem de Deus, você é a autoridade, fala com meu pai. Mas como ele não resolveu, ela avisou, ela deixou bem claro, e ela foi atrás do milagre. Ela foi atrás da bênção dela. Ela foi atrás do que ela queria, do que ela projetou, do que ela falou com Deus. E outra coisa, Axa, quando ela vai ao pai, ela já vai preparada. Então, antes de você falar qualquer coisa, se prepare. Antes de você resolver um problema, se prepare primeiro, se antecipe primeiro. Fale com Deus primeiro. Deus, eu vou chegar lá. Quando eu chegar lá, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer. Quando eu chegar lá, o Senhor vai resolver esse problema. Eu vou chegar lá, quando eu pisar o pé, a bênção já vai estar pronta para mim. Amém? Então, a fé é tomada de atitude. E a Axa nos ensina a hora certa de pedir. Porque nós temos que pedir na hora certa. Eu já vi mulheres falando assim: não, eu não vou pedir nada hoje não. Vou deixar para amanhã. Quando meu marido se acalmar, está nervoso, estou em casa. Glória a Deus. Mas eu vou esperar meu marido melhorar. Ela sabe a hora certa de pedir. Porque tem mulher que pede agressivo. Tem mulher que pede com autoridade, mas fala assim: vai quer mandar ali. Vai receber ou não? Então tem que saber a hora certa de pedir. Está vendo, mulheres? Sabe a hora certa de pedir. Tempo certo. Eclesiastes vai dizer: tudo há um tempo. Tem um tempo de espera, tem um tempo da promessa, tem um tempo do cumprimento, tem um tempo para viver, um tempo para morrer. Tudo há um tempo determinado por Deus. E Deus, ele é o dono do tempo. Deus sabe da hora certa. Então, quando você sentir de Deus, Deus vai tocar no seu coração. Agora é a hora. Você vai frente, porque Deus vai dar vitória. Então, a fé não é só levantar paralítico, não é só uma coisa extraordinária. A fé é mudar o nosso ambiente e a nossa circunstância que vivemos. A fé, ela muda o ambiente, ela transforma pessoas. Não é só um milagre, uma cura, uma libertação. Amém? Isso é muito mais do que isso. E outra coisa, ela não reclama do que ela tem, mas ela pede o que ela não tem. Aprenda a não reclamar. Aprenda a não murmurar das coisas. Porque tem gente que recebe uma coisa que sabe murmurar, não sabe falar mal, não sabe questionar, não sabe falar um monte de coisa. Mas seja grato a Deus por aquilo que você tem. Você já orou hoje pela comida que você tem, que você comeu hoje? Toda vez que você comer, agradeça a Deus. Deus, obrigado por esse alimento, porque eu tenho, tem muita gente que não tem. Senhor, eu agradeço pelo carro que eu tenho, eu agradeço pela esposa que eu tenho. Eu sei que é complicado, eu sei que o marido é difícil, mas agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar, para você zelar. Seja grato ao Senhor e aprenda a pedir aquilo que você não tem. Ah, não, pastor, só um carro de velho está bom, só um casamento mais ou menos está bom. É isso que vocês querem? Aprenda a pedir aquilo que você não tem e valorize aquilo que você tem. Amém? É bem isso, não é? E outra coisa, ela não pediu um rio, mas ela pediu uma fonte. Sabe por que ela não pediu um rio, mas pediu uma fonte? Porque a fonte não depende do rio, mas o rio depende da fonte. Deus está dizendo nessa noite: seja fonte de águas vivas na vida das pessoas. Porque o rio depende da fonte, mas a fonte não depende do rio. Por isso que a Bíblia vai dizer assim:
João 4,13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Olha o 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der nele fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Apocalipse 21, versículo 6. Você marca ele na sua casa. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tenha sede, venha, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Então Jesus é a fonte da água da vida. A Axa falou assim: eu não quero o rio, eu quero a fonte, que é a presença de Deus. Eu quero o rio, que é a presença do Senhor. E naquele tempo, fonte de águas superiores e inferiores era nascente. Era um rio que dava água, e a água acabava, porque ela pensou: eu estou com terra, mas preciso de água, porque a água é indispensável para a nossa sobrevivência. Tem como algum ser humano sobreviver sem água? Nós precisamos da água, porque a água ela é vida. A água é vida, e hoje essa vida é a presença e a palavra do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Axa, ela foi uma mulher de muita garra, de muita sabedoria. Por quê? Ela teve um legado. Qual foi a herança de Axa? A terra. Ela recebeu uma terra seca. Mas qual foi o legado dela? Eu expliquei: herança e legado. Herança é aquilo que o seu pai deixou, e legado é o exemplo que seu pai deixou para você. Ela viu Caleb reclamando em algum momento da vida dele. Ele falou assim: eu vou conquistar a terra de Hebron. A terra tem gigante. Ele falou que era impossível. Ele reclamou de Deus. Ele reclamou da promessa do Senhor. E a sua filha olhando aquilo. Uma pergunta que eu quero deixar para você nessa noite: o que o seu filho tem ouvido de você? O que os seus filhos têm ouvido dentro da casa? Que isso vai criar o que ele vai ser amanhã. O pai, o filho é o espelho do pai e da mãe. Se o filho vê o pai e a mãe reclamando, o que o filho vai ser amanhã? Vai ser o quê? Vai ficar só reclamando. Meu pai e a mãe reclamam, então é normal para mim. Mas se o pai não reclama, mas confia, ora, fala de Deus, confia no Senhor, é positivo, como o filho vai ser amanhã? Vai ser um filho abençoado, vai ser um filho que não reclama, vai ser um filho que é privilegiado, porque ele aprendeu com o pai Isso é legado. O que é legado? É o pai e a mãe deixar um caráter dentro dos seus filhos, é deixar uma lição. Isso é legado. Então nós não estamos aqui para trazer herança, nós estamos aqui para deixar um legado. E eu, mas a pastor, não deixando um legado aqui. Nós estamos deixando um legado. Que legado é esse, pastor? Só a Deus, só ao Senhor, só ao Salvador, que é Jesus Cristo. Se não pregar essa palavra, você tem direito de sair dessa igreja. A gente tem um compromisso aqui, igreja? Olha aqui para mim. A gente tem um compromisso. Se não pregar essa palavra, vocês podem procurar outra igreja. Estou falando sério. A gente tem um compromisso ou não temos? Isso é legado. O legado que Jesus deixou para nós, qual que é? Ir de pregar em meu nome. Expulsarão? Falarão? Novas? Pisarão na cabeça? E se comer alguma coisa mortífera? Não morrerás. Aquele que crê e foi batizado? O que não crê? Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém é o Pai. É o legado que Deus deixou. Ide e seguir os meus passos. Ide fazer o que eu faço. Ide pregar as nações. Ide e seja minhas testemunhas. Esse é o legado de Jesus. Esse é o legado da nossa vida. Quero dizer algo aqui.
Tá gravando ainda? Eu tô com vergonha de fazer essas coisas. Faço pegar na marca. Por que a gente pega muito no pé de vocês? Porque nós amamos vocês. Aleluia. Cada irmão aqui é especial. Nenhum é maior do que ninguém. Todo mundo é igual. Fernando, Fran, Paulo, Luzia, Carol, Fabrício, Maurício. Tá aqui, ele tá aqui sendo. Tô esperando, né, pastor? Então nós pegamos o pé de cada obreiro. A gente ama vocês. A gente quer o melhor para vocês. A gente quer ensinar vocês dentro do caminho do Senhor. Aquilo que foi cobrado de nós hoje, nós cobramos de vocês hoje. Mas o que nós vemos de lá errado, nós não praticamos aqui. O Evangelho não é esperar em pessoas. O Evangelho é esperar em Cristo Jesus através dessa palavra. Glória a É Deus. esperar em Jesus. Cristianismo, eu vou falar isso enquanto eu estiver velho e morrer. Cristianismo não é religião. Cristianismo é o quê? Estilo de vida. Deus tem que estar em você em todos os momentos. Você tem que demonstrar Cristo em todos os momentos. Isso é legado. O que é legado? Deixar um caráter. Deixar boas obras. Deixar um espelho. Toda ação tem uma reação. A gente foi numa congregação, a gente foi numa igreja. Preste atenção aqui, principalmente os pais aqui, os filhos estão aqui. Criança, me escute agora aqui, ó. Olha aqui para mim. É vocês. O que eu falei aqui do filho? Que o pai tem que ensinar o filho, entende? Você vai deixar um legado para o seu filho, não é? O que é legado? Deixar as obras. Deixar o caráter do seu filho, se ele vai ser bom, se ele vai ser mau. Preste atenção aqui as crianças. A gente foi numa igreja lá, aí o pai pegou e falou assim: pega o celular aqui, dá para esse menino, esse menino cala a boca, esse menino é assim. E o culto estava acontecendo, pregação, acontecendo, a igreja está ouvindo e aprendendo, sim ou não? Porque criança tem que ouvir a palavra também, sim ou não? Vai só para os adultos a palavra? Para as crianças também. Aí deixou o menino com o celular, o menino pôs o fone de ouvido maior do que ele, parecendo dividiu. A cabeça é pequenininho, o negócio parecia um capacete. Aí tá lá com o fone de ouvido, tá vendo sei lá o que, stories, vídeos, tá enrolando, tudo acontecendo, pai, mas tranquilo, deixa a menina aí no celular, deixa a menina aí vendo o trem, sabe o que tá vendo, e hoje em dia já viu rios, cada coisa que tem. Pô, não vamos longe. Você vai abrir a internet hoje, tem as propagandas da Shopee lá, né? Esse dia para trás a irmã falou assim: minha menina estava vendo lá um negócio, quando ela abriu a propaganda da Shopee, quando ela clicou, era coisa íntima da Shopee. E a criança pequenininha olhou: o que é isso aqui? Era coisa íntima lá, na Shopee, propaganda. E a menina tinha o quê? 4 anos, 5 anos, sei lá, quase ainda tem 4 anos. Pensa, não sabe nem o que é aquilo. Aí até a mãe explicar que tomava, né? Como é que é o negócio do ditado, professor? Esse pouco na tomada, vai explicar lá. Aí tá lá, o negócio lá, e ela fala: o que é isso aqui? Aí imagina a Elisa ver isso aí, a Estela, esses meninos aí. Tem menino que já é pra frente, hein? Fica mais pra frente ainda.